Olá, estamos mais uma vez reunidos para conversar sobre o livro As Dores da Alma, psicografada por Francisco, né? E pelo Espírito Hamed. E hoje nós vamos conversar sobre um tema delicado que chama ilusão. Vamos começar. A criatura humana modela associações emocionais através dos critérios dos outros, estabelecendo para si própria metas ilusórias na vida. Esquece-se, entretanto, de que suas experiências são únicas, como também únicas são as associações, e de que o constante estado de desencontro e aflição é subproduto das tentativas de concretizar essas suas irrealidades. Constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos nossa consciência e recursos e recusamos a aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos da nossa vida que nos são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente a fim de amortecer nossa alma das sobrecargas emocionais. Quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los, levando certamente os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso e, como resultado, a sofrerem constantes frustrações e uma decepção crônica. Acho que a gente pode iniciar por aqui, Dani. Está aberto a comentários. Ah, eu não desliguei o microfone, eu fui direitinho para ligar. Esse tema de hoje ele é muito rico, né, Tássia? É bastante interessante. Acho que a Maíse Braga, nas palestras dela, ela tem uma frase que ela fala que é de Emmanuel, né? Eu, particularmente, nunca li, mas né, ela com certeza já leu porque fala, né? Ela diz que a ilusão é que só se desilude quem se iludiu. Então, e isso, se você for olhar assim, dói, né? Porque veja que, de alguma forma, é uma construção nossa, às vezes, para um alívio imediato, a gente prefere negar, é o que ele fala aqui a respeito da negação como estando diretamente atrelada, né? E é um mecanismo psicológico que nós usamos, que no intuito de se preservar, talvez, de alguma forma, né? No intuito de aliviar também, acho que por muitas vezes, às vezes a realidade ela dói um pouco em nós, porque nós talvez ainda não tenhamos construído em nós uma fortaleza interior, né? A gente vive muito ainda por questões externas, pelo o que o externo nos oferece. E acabamos construindo, né, ilusões que depois precisamos nos desvencilhar. Acho que esse é a principal reflexão, porque toda vez que nós criamos uma ilusão, uma hora ou outra nós vamos ter que higienizar a nossa mente, o nosso ser, em relação a isso também, né? Ele traz aqui para nós, somos nós mesmos que nos iludimos, por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. Então, eu acho que esse processo de nos desiludirmos, ele é uma construção de um ser mais consciente, de um ser mais desperto, porque aí a gente vai saber que a ação está em nós, nós vamos saber que a consciência está em nós também, que as pessoas não vão poder nos oferecer aquilo que nós imaginamos que ela poderia nos oferecer, mas que ela vai nos oferecer aquilo que ela tem condições no atual estágio evolutivo que ela está. E respeitando isso, né, Tássia? Ele traz aqui também, quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los, levando certamente os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso. Então, eu acho que cabe a nós nos observarmos para ver qual é o mecanismo que nutre a nossa alma, qual é o mecanismo que nós vivíamos. Porque se nós vivemos na ilusão, pode ser que nós estejamos vivendo um círculo vicioso, como ele coloca. Nós já aderimos a esse tipo de padrão de comportamento e continuamos nisso.
Então, eu imagino que vale para nós buscar a verdade do nosso ser. Você vai, com certeza, a gente vai destoar da maioria das pessoas, mas não tem problema. Eu acho que quando nós estamos de acordo com aquilo que vai na nossa alma, com as nossas convicções, e isso está alinhado com o que a espiritualidade traz para nós, que está alinhado com os princípios que Jesus nos ensinou, eu acho que nós não devemos nos preocupar com a maioria, nós devemos nos preocupar com a qualidade daquilo que a gente vive, com a qualidade daquilo que a gente oferece enquanto nutriente para a nossa alma. Nós nos preocupamos com a alimentação do nosso corpo, nós vamos nos preocupar com aquilo que nós estamos conservando aqui. Isso é muito importante. Ai, Dani, eu acho que é bonito, né? Porque eu acho que, de certo modo, infelizmente, a ilusão ela ainda nos pertence, vai nos pertencer ainda por um tempo, né? E eu acho que ter consciência de que nem sempre o que a gente vê é a realidade, seja em relação a nós mesmos ou seja em relação ao outro, né? De que só pode dar aquilo que tem, assim como nós mesmos, eu acho que já é um princípio de se ver frágil e imperfeito, sabe? É, eu vejo muito a ilusão, eu me lembro de uma expressão que eu vi há muito tempo que chama a ilusão é a visita da verdade, né? Porque é isso, é um mecanismo de que, num primeiro momento, se eu realmente estou vivendo iludido sobre quem eu sou, sobre os outros, sobre a vida, eventualmente a vida vai me trazer esses eventos para que realmente eu tome consciência desse processo, né? E me parece que a gente ainda se utiliza muito da ilusão como um mecanismo de fuga mesmo da realidade, mas porque às vezes a realidade é dolorosa, né? É difícil você se ver imperfeito, ver o outro imperfeito, ver a vida às vezes como você não gostaria que fosse, né? Então a gente dá aquela maquiada como um mecanismo de defesa para conseguir aguentar, né? Mas é entender que cada vez mais que a gente se entende, cada vez mais que a gente se descobre, também tem essa parte bonita de que a vida vai nos ajudar a mostrar que mesmo na dor, mesmo nas coisas ruins, vai ter ali por trás um aprendizado, né? Então, eu acho que nessa tentativa da gente querer ser feliz, querer ter uma vida feliz, né? Nessa felicidade que a gente entende que é a fuga da dor, a gente cria essas ilusões sobre o que a vida deveria ser, sobre o que a gente deveria ser também, né? E aí vem a vida, invariavelmente, tirar esses véus de ilusão que residem ainda dentro de nós e que por certo, ainda vão permanecer em determinado grau dentro de nós. Então, eu acho que é já partir do pressuposto que a gente vive iludido em determinado modo, em determinado grau, né? Eu pelo menos penso isso, sabe? Muitas vezes eu questiono a realidade. Será que eu estou vendo as coisas como elas são? Será que eu estou me vendo como eu sou, né? E eu acho que é tomar um pouco esse papel ativo, porque senão vem a vida, né? Um pouco. E vai trazendo essas experiências. Então, não necessariamente eu precisaria viver aquilo, né? Se eu entendesse o que é a vida, se eu entendesse o que são as experiências, talvez eu não precisasse passar por determinados eventos. Então, me parece que também é ter uma postura um pouco mais ativa de, bom, talvez eu esteja iludido, vamos ver de novo, deixa eu olhar de novo, deixa eu ver isso daqui, e ver a beleza, né? Mesmo na imperfeição, porque ele vai falar ali mais embaixo sobre o perfeccionismo, né? Ver beleza no que é, né? Eu me lembro de uma história do Chico que ela me marca muito, porque ela é muito óbvia, mas ao mesmo tempo eu acho que pra gente é tão difícil, né? E diz que perguntavam para ele, Chico, como você vê as pessoas? Ah, eu vejo as pessoas como elas são. E o mundo? Ah, eu vejo o mundo como ele é. E veja bem, né? Era uma pessoa que tinha essa esperança, né? Grande demais, né? Que tinha esse amor grande demais e que era provavelmente capaz de ver a realidade mesmo, né? E via o mundo com os olhos da verdade, mas com esses olhos de alento, de esperança, de que tá todo mundo dando o seu melhor e que as coisas estão evoluindo, né? Então para mim, essa história é muito bonita, assim, né? Que a gente saiba ver a gente como a gente é, os outros como eles são e o mundo como ele é. E, ao mesmo tempo, guardar dentro de nós um alento, uma esperança de que tá tudo certo, e que tá tudo evoluindo, e que tá tudo melhorando, mesmo que a gente acredite que não, né? Você tem mais algo a complementar, Daniel? Vamos seguir.
Eu queria só acrescentar que me parece que a verdade ela nos fortalece, né, Tássia? Enquanto a ilusão, ela pode nos fortalecer momentaneamente, mas é um fortalecimento assim que ele não perdura, porque no momento que a desilusão chega, a gente se depara com a verdade e vai precisar se fortalecer na verdade novamente, né? É bem isso mesmo. Bom, vamos continuar. Um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Aliás, querer ser um modelo perfeito. Essa abstração ilusória as coloca em situação desesperadora. Trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal do seu fracasso e a interpretem como uma rejeição pessoal. O ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo da sua incapacidade de aceitar a si próprio. Sua busca doentia da perfeição é uma projeção das suas próprias exigências internas. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões e, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. Uma pessoa perfeita exigirá companheiros perfeitos, apenas, né? Uma pessoa perfeita exigirá apenas companheiros perfeitos. A sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões, e nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controle e a realidade de amar e compreender. A ação de controlar os outros se transforma com o passar do tempo em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições. Se continuarmos a manter essa atitude manipuladora, veremos em breve se extinguir o amor dos que convivem conosco. Eles poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, jamais por carinho ou prazer. Em outras circunstâncias, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagens imediatas. Em nossos devaneios e quimeras, achamos que conseguiremos lograr êxito, mas, como sempre, todo plano oportunista, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Quando isso acontece, indagamo-nos incoerentemente contra a pessoa e não contra a nossa autoilusão. Acho que a gente pode parar por aqui, né, Dani? Aberta a comentários. Interessante porque ele traz essa questão do perfeccionismo, né? E se a gente for pensar sobre isso, na verdade nós somos seres perfectíveis, né? A gente está no caminho. E veja que se a gente for pensar pela ótica do mundo em que vivemos, a gente está num planeta de provas e expiações. Se a gente for pensar, ter uma pessoa perfeita aqui é um trem meio complexo, né? Meio difícil da gente encontrar. E não é ser pessimista, né? É ser realista do mundo em que a gente está e do atual estágio evolutivo que nós estamos. Veja que, se a gente for pensar, tem o que aí? 150 anos, 160 anos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras do Pentateuco Espírita, né? Então, quer dizer, 150 anos é o quê? Se a gente for olhar pela ótica do planeta como um todo, do universo como um todo. É muito pouco tempo, então a gente está engatinhando ainda na questão do conhecimento ainda, né, Tássia? Acho que a partir do momento que a Alcione tem uma frase que eu acho fantástica, que ela fala que o evangelho ele deve ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. A gente está na fase do conhecimento. Poucos ainda são os que conseguem refletir sobre as questões espirituais, que têm esse hábito. Nós vivemos muito ainda para o material, né, para a carne, para o mundo aqui. Basta a gente pensar quanto tempo do seu dia que você dedica à manutenção da tua vida espiritual. A gente não precisa ir muito longe. Então, esse perfeccionismo que a gente tem aqui, ele só pode ser algo nocivo mesmo, né? A gente tem que aprender o equilíbrio das coisas, né? E eu acho que uma coisa bastante interessante, porque inevitavelmente a gente chega nessa reflexão aqui. Tudo aquilo que eu ofereço a mim, seja bom ou ruim, positivo ou negativo,
é a mesma medida que eu vou usar. Então, pensa quando ele fala aqui, ó, que uma pessoa perfeccionista, por certo, só aceitará uma outra pessoa que seja perfeita também. Então, veja que tem a autocobrança e tem a cobrança do outro também. Então, para nós aprendermos a viver com um pouco mais de leveza, é uma ilusão você achar que as outras pessoas são perfeitas. É uma ilusão que precisa ser quebrada. Porque, e pior, às vezes a gente, pela medida que você mede um, você mede todos também. Também é uma ilusão. Nós somos seres únicos, particulares, peculiares, individuais, indivíduos. Então, cada um de nós vai se apresentar de uma forma, vai viver de uma forma, vai sentir de uma forma, vai processar, vai pensar de uma forma, vai reagir de uma forma. Nós somos seres únicos e é uma ilusão sem precedentes nós pensarmos que todo mundo cabe numa caixa, né? Todo mundo pode ser colocado de uma forma igualitária. E aí também tem essa questão aqui que ele coloca, né? Que a ação de controlar os outros se transforma, com o passar do tempo, em um nó que estrangula lentamente as mais queridas afeições. Então, diretamente ligado ao perfeccionismo está esse desejo de controle, que o outro seja aquilo que a gente quer, né? E você vê que o amor, ele é um laço, mas se apertar ele vira nó. E o nó, ele machuca, né? E mina, às vezes, as mais bonitas afeições. E é realmente isso que acontece, né? A gente tem esse cuidado que toda atitude manipuladora, como ele coloca ali, é uma atitude nociva de quem tem e para quem recebe também, né? Nós precisamos, nós somos seres livres. Eu, particularmente, tudo aquilo que fere a minha liberdade me machuca em demasia. E eu corro, eu fujo. Eu não consigo ficar próximo às pessoas ou em lugares assim que eu sinto que a minha liberdade é ferida. A minha liberdade de pensar, de agir, isso me machuca profundamente. Eu não sei o que eu tenho de memórias passadas, provavelmente deve ter algum evento que tenha também gerado isso em mim, e é uma coisa que eu preciso me cuidar, assim, sabe? No sentido de que isso também não fira as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente pode, né? Mas, assim, eu acho que o amor, o primeiro precedente dele é a liberdade. Acho que com a liberdade a gente consegue construir coisas bonitas, né? E eu acho interessante, né, Dani, porque é aquilo que a gente bem fala, assim, em geral a gente é iludido, consciente ou mais inconscientemente, por uma questão de defesa mesmo, né? E olha que paradoxo, né? Porque a nossa ilusão vem desse mecanismo de defesa, mas ao mesmo tempo é como se, de certo modo, a gente quisesse viver e às vezes querer mostrar ao outro o que ele tem de defeito, né? Veja bem, às vezes a gente se protege dos nossos próprios defeitos, se iludindo sobre quem nós somos de fato, né? Mas a gente quer apontar para o outro verdade sobre ele que ele também está tentando há muito tempo esconder, né? Então, naquelas pessoas de uma convivência muito próxima, é normal que às vezes a gente extrapole bem essa liberdade que você está falando mesmo, e a título de falar às vezes que ama, de falar que às vezes é afeto, tá ali apontando o dedo, né, para as feridas mais doídas, para o defeito que o outro tem e que a tanto custo quer de forma às vezes ilusória também esconder, né? Mas veja bem que é como se arvorar o papel de ser Deus, né? A gente às vezes quer se manter na nossa ilusão sobre quem nós somos, às vezes querendo ter uma aura de perfeccionismo que a gente não tem, mas ao mesmo tempo quer ficar ali apontando para o outro aquilo que por tanto tempo ele esconde dele mesmo, né? Pelos mais diferentes formas de fuga, de defesa e que está ali tentando esconder quem é. Então, veja bem, né? Que nesse processo de ilusão é perceber, me iludo em relação a respeito sobre quem eu sou.
né? De fato. Então, eu acho que é tomar também essa responsabilidade para a hora em que a gente olha para os defeitos do outro e quer apontar aqueles defeitos que às vezes ele quer a todo custo esconder e falar assim: olha, não é meu papel. A vida e a espiritualidade, Deus vai se encarregar de, no momento correto, mostrar ao outro aquilo que ele é, trazendo as experiências concetâneas com aquilo que ele é. E é muito focar na própria estrada, sabe? E invariavelmente a gente também volta a esse questionamento, né? Se a gente se ilude, vamos parar de olhar as ilusões que o outro tem a respeito dele, vamos parar de olhar os defeitos do outro, né? Que a todo custo ele está ali querendo esconder, e vamos olhar pra gente, é doído, né? A verdade dói, né? E a gente ainda vive esses processos porque a gente ainda tenta fugir da dor, entende a dor ainda como uma coisa que só machuca. E ela não só machuca, né, Dani? É desconfortável mesmo, mas num processo mais ativo, a gente percebe esse movimento da alma que se abre a partir dessa fissura que a dor deixou, né? Então, cicatriza ali a dor, né? Às vezes a verdade abre aquela fissura que a gente já tem ali na alma, mas o quanto ao olhar para aquilo com verdade, mesmo que naquele momento doa mesmo, né? Como aquele remédio amargo, mas isso é só um primeiro momento, porque se a gente continuar nessa caminhada, os frutos que a gente tem disso é muito grande, né? Mas é perceber que grande parte das ilusões que a gente tem é por isso, é por querer fugir da dor, né? É por ter pontos que a gente ignora a respeito de nós mesmos. Então, eu acho que para mim, ilusão poderia até ser definida como pontos nos quais a gente ainda é ignorante sobre nós mesmos, e que aí, eventualmente, a vida vai ter que trazer certas experiências para a gente se olhar com verdade, né? E nessa verdade ali, nessa fissura que se abre, dói mesmo, mas é como aquele remédio que vai entrando e que depois mobiliza a nossa alma a ser melhor e a se humanizar, sabe, Dani? Porque eu acho que a dor tem esse papel de nos humanizar. Então, quando os outros ou quando a vida ao nosso redor tá difícil, a gente compreende um pouco mais, que a gente sabe que dói, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que a gente também se ilude. Então, não é que tá tudo certo o outro ser quem ele é, né? Mas é que gera dentro de nós aquela sensação de que tá tudo bem, né? Deixa a vida cuidar de mostrar a essa pessoa quem ela de fato é, porque nesse movimento que ele bem fala ali, de mostrar verdades nos quais a pessoa está tentando há séculos, às vezes, ignorar, a gente fere, a gente machuca, né? E a gente afasta as pessoas, a gente não traz para junto da gente, né? Então, ao querer de fato mostrar essas verdades incômodas, a gente está só, às vezes, ferindo, às vezes está só manipulando mesmo. Né? Então, que a gente traga essa responsabilidade para nós, para olhar para as nossas ilusões, né? E acho que é isso. Você tem mais algo a acrescentar? Eu ia falar que a Mais Braga também tem uma outra frase que me marca bastante, que ela diz assim que aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente desconhece, trabalha contra nós. Então eu acho que e isso que a gente ignora, muitas vezes é uma ilusão que a gente criou, né, Tássia? Então, o papel fundamental que tem o autoconhecimento nas nossas vidas, né? O papel libertador mesmo. Meu Deus, como que pode ser libertador quando nós iniciamos esse processo e gastamos essa energia conosco? Porque o outro, de fato, nós nunca vamos conseguir mudar. Vai ser quando ele despertar. Vai ser... E mais interessante que isso, quando nós nos depararmos com alguma ilusão forte na nossa vida, que a gente fique atento à frase de Joana de Ângeles também. Ela fala assim que o ser desperto, ele não se culpa nem se lamenta, apenas se transforma. E foi isso que aconteceu com Paulo de Tarso, né? Paulo não se culpou e nem se lamentou. Ele tratou foi de construir o legado dele. Ele tratou foi de modificar a sua postura e a sua atitude perante a vida. Eu acho que é isso que Deus espera de nós, né? Essa transformação do nosso ser, na medida daquilo que a gente consegue e na medida da consciência que a gente vai adquirindo. Crescer um cadinho, esperamos de vocês vivências melhores. Crescer um pouquinho mais, novamente. Então, se a gente está aqui, não esperemos atitudes daqui, mas busquemos estar aqui para daí podermos oferecer atitudes que estão mais acima, né? Eu acho que é sobre isso. É, é bem isso mesmo.
Tá, vamos continuar, né? Que o tempo aqui tá curtíssimo. Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamos-nos. Culpamo-los. Certamente esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Gostamos de alguém imensamente, alimentamos a ideia de que esse mesmo alguém pudesse corresponder ao nosso amor e assim criamos sonhos românticos entre fantasias e realidades. As histórias infantis sobre príncipes encantados socorrendo lindas donzelas em perigo são úteis e benéficas, desde que não se transformem em ilusórias bases da existência. Elas podem incitar os delírios de uma espera inatingível, em que somente um príncipe de verdade tem o privilégio de merecer uma princesa disfarçada ou vice-versa. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões que o impossibilitam, por um lado, a capacidade de autopercepção, por outro, dificultam o contato com a realidade das coisas e das pessoas. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade da vida que experimentamos aqui e agora. O sentimento de justiça está na natureza. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Procuremos auscultar nossas percepções interiores, usando os nossos sentidos profundos e observando os que nos mostram as leis naturais estabelecidas em nossa consciência. Confiar no sentimento de justiça que sai do coração, conforme asseveram os guias da humanidade, é promover a independência do nosso pensamento e viver com senso de realidade. Aliás, são essas as características mais importantes das pessoas espiritualmente maduras. Estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre sanidade e debilidade, portanto, é imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. Muitas vezes podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos preciosos que nos ajudariam a perceber a grandiosidade da vida providencial, trabalhando em favor do nosso desenvolvimento integral. Aberto a comentários. Fantástico, né? Fantástico essa parte final aqui, eu adorei. E mas vamos falar um pouquinho aqui de cima, né? Acho que a gente ter consciência do que os outros podem nos oferecer também, né? Nós não depositarmos expectativas no outro. Cada um oferece de acordo com a consciência que tem, com o conhecimento que tem. Acho que um pouco de vivência com a pessoa vai nos mostrar algumas coisas, né? Para nós também não ficarmos esperando que saia leite de pedra, né? Porque às vezes a gente tem esse hábito, né? E eu acho que me veio muito à mente a questão de sintonia, né, Tássia? Como que às vezes aparecem pessoas com a mesma vibe que a gente, assim. Até um exemplo a gente, né? Eu e você, assim, esse lance de estudar, de conhecer, de buscar, de tentar se aperfeiçoar, se melhorar. Cara, a coisa mais boa que existe no universo é quando você encontra pessoas que estão na mesma sintonia que você, sabe? Então, se você conhecer uma pessoa e aquela pessoa não tá na mesma vibe, não força. Deixa a pessoa nas vivências dela, deixa que o tempo ensina. O tempo é um dos maiores, acho que uma das maiores ferramentas que Deus tem para nos modificar, para nos transformar, sabe? Porque o tempo ele está agindo o tempo todo, sem a gente perceber. As coisas estão acontecendo e aos poucos vai acontecendo isso que ele colocou aqui, né? Procuremos auscultar nossas percepções interiores, usando os nossos sentimentos mais profundos e observando o que nos mostram as leis naturais estabelecidas em nossa consciência. Então, está tudo aqui, está tudo dentro de nós. A gente precisa só se alinhar. A centelha divina, ela está dentro de nós. Nós sabemos as regras, nós sabemos, as leis naturais, elas existem para todo mundo. A gente apenas pode se aproximar ou se afastar delas. Mas, independentemente da nossa vontade, hora ou outra, nós vamos nos deparar com ela e vamos ser obrigados a seguir. Senão, nós seremos convidados a nos retirar desse planeta e vamos para outro. Porque a lei do progresso, que é uma lei natural também, ela está acontecendo no nosso planeta o tempo todo.
Nós, enquanto humanidade, estamos evoluindo o tempo todo. Então, acho que é isso que ele coloca aqui, ó, confiar no sentimento de justiça que sai do coração. Por que que sai do nosso coração? Porque está alinhado com as leis naturais, está alinhado com as leis universais. E ele coloca aqui, conforme asseveram os guias da humanidade, é promover a independência dos nossos pensamentos, e viver com senso de realidade. Então, quando nós olhamos para a realidade de fato e vamos aprimorando a nossa visão, porque nós temos essa capacidade. Veja que uma coisa que me vem à mente agora, por exemplo, o André Luiz, quando ele chegou no nosso lar, num primeiro momento, ele era muito limitado. Ele era limitado pela falta de consciência, pela falta de conhecimento que ele tinha. Ele era basicamente um, vamos colocar assim, né, um ignorante da espiritualidade. Mas aos poucos ele foi aprendendo. E um dia a mãe dele chegou para ver, ele queria ver a mãe dele, o Ulisses falou para ele assim, falou, olha, André, ela pode vir até você, mas você não pode ir até ela. Então veja como que à medida que a gente vai evoluindo, a nossa visão vai expandindo também. E as ilusões vão, ó, ficando para trás. Olha que lindo isso, que a gente vai adquirindo consciência, consciência da verdadeira realidade, né, Tássia? E isso é uma das coisas mais lindas. E como que quando a gente vai construindo essa verdade dentro de nós, vai sendo libertador. A própria espiritualidade vai encontrando mais mecanismos de conexão e para poder nos auxiliar. É o que ele fala aqui, ó. Queremos forçar que seja a realidade daquilo que verdadeiramente é realidade. Muitas vezes podemos estar nos iludindo a ponto de negar fatos preciosos que nos ajudariam a perceber a grandiosidade da vida providencial trabalhando em favor do nosso desenvolvimento integral. Então a gente não percebe, mas o tempo todo é o universo trabalhando a favor do desenvolvimento, do crescimento, do aprimoramento, clareando os nossos caminhos. Mas quantas vezes nós fazemos questão de ir lá e tapar os olhos? Dani, eu acho que só como mensagem final é falar essa última partezinha, né, que ele fala, gostamos de alguém imensamente e alimentamos a ideia de que se alguém pudesse corresponder ao nosso amor, né, e aí vem falar ali do papel dos contos de fada, que às vezes a gente imagina que a vida vai ser perfeita, que vai ter aquele final feliz eterno, né, então perceber que às vezes a gente cria ilusão sobre o que os relacionamentos, né, dos mais variados, das amizades também, mas do que os relacionamentos amorosos são, de que um casamento é, né? Então, muitas vezes a gente se ilude, achando que felicidade é se viver feliz para sempre, de que não vai haver dor, né? E o quanto a gente se machuca nesse processo, porque a gente não entende o outro, não vê as nossas imperfeições, não se trabalha, afinal a gente está aqui para evoluir. Então, para que a gente veja, né, o outro, eu acho que a cura, o início dessa visão de realidade é analisar nós como nós somos, o outro como ele é, e aí ver o que se melhora a partir disso, né? Mas eu acho que lidar com a realidade é criar relacionamentos afetivos melhores, é aceitar a vida como ela é e ver a beleza que existe nisso, né? Então, meu desejo é que a gente saiba fazer isso profundamente, porque isso é o início de um relacionamento real com os outros e conosco mesmo, né? Então, guardemos essa fidelidade, essa esperança de que ver a verdade é curar a nossa própria vida, curar as nossas chagas e ter bons relacionamentos, né? Não se iludir em relação ao que os outros não podem nos dar, né? E de que um relacionamento que é crescimento, que é melhoria, que é tratar as feridas